Sobre o feminismo. Eu sou mulher e sou feminista. Você não precisa ser magra para ser feminista, você não precisa ser bonita para ser feminista, você não precisa ser gostosa para ser feminista, você não precisa usar shorts curtos para ser feminista, você não precisa usar decote para ser feminista, você não precisa apanhar para ser feminista, você não precisa ser estuprada para ser feminista, você não precisa ser obrigada a ser dona de casa para ser feminista. Eu sou feminista porque luto por direitos humanos. Eu sou feminista porque eu não sou o sexo frágil. Eu sou feminista porque eu não quero combater o preconceito com outro preconceito. Eu sou feminista porque não confundo direitos iguais com deveres iguais. Eu sou feminista porque não existe padrão para homem e mulher. Eu sou feminista porque feminismo não é o contrário de machismo. Eu sou feminista porque eu tenho direito de ser feminista. Entender o feminismo é muito mais do que somente entender que nós não queremos nos vingar dos homens. Entender o feminismo é muito mais do que aceitar que a sua namorada tem o direito de partir, e partir viva. Entender o feminismo é muito mais do que entender que igualdade salarial é necessária. É entender que mulher pode carregar saco de cimento e homem pode ser dono de casa. Entender o feminismo é mais do que deixar a sua namorada sair de roupa curta. É entender que a sua mulher é linda, a roupa é confortável, mas as abordagens não. Entender o feminismo é mais do que defender que roupa não é convite para estuprador, mas é não pensar que quando ela passa de saia curta, ela tá pedindo, e ela, quando a outra passa de saia curta, pensar que vagabunda. Entender o feminismo é mais do que não bater na sua mulher, mas não chamá-la de inútil se ela se recusar a transar com você naquela noite. Entender o feminismo é muito mais do que se fazer de difícil no primeiro encontro e desejar a morte do homem por não ligar no dia seguinte. Entender o feminismo é muito mais do que a objetificação. É entender que a liberdade sexual existe, pode e deve ser praticada. Entender o feminismo é muito mais do que aceitar que a Lei Maria da Penha é uma necessidade. É saber que qualquer pessoa pode ser defendida por ela. Entender o feminismo é muito mais do que entender que o machismo é errado. É entender que se a lei não te defende, é o próprio machismo contra os próprios homens. Entender o feminismo é mais do que entender que se chama feminismo porque os homens não precisam passar, se submeter, correr o risco sobre tudo o que as mulheres passam. É não ser aquele homem que nos fazem passar por tudo isso. Entender o feminismo é muito mais do que entender que não é só porque você é uma mulher feminista que não existem outras mulheres machistas. Entender o feminismo é entender que fomos feitos pela mesma mão e que vivemos sobre o mesmo céu e que também respiramos o mesmo ar. O mesmo ar daqueles que lutaram, daqueles que conseguiram, daqueles que morreram lutando, daqueles que foram impossibilitados de lutar, daqueles que criaram leis e teorias, daqueles que acreditaram que a liberdade de expressão revolucionaria o mundo. Desses que estão aqui agora, como eu, livres. Antes de entender o feminismo, antes de entender a igualdade, antes de entender que amor ao próximo é tudo que possuímos, você tem que entender o que é respeitar. Entenda, pratique, transmita. E que seja, seremos, respeito.